gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em 21 de Levítico, 18 a seguir. Aqui tem 12 requisitos para que o obreiro pudesse servir. O primeiro, verso 18: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver peliga no olho, ou sarna ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Aqui estava a recomendação divina para que alguém pudesse ingressar no sacerdócio de Deus e pudesse servir. Também o ministério profético era muito importante. Havia vários métodos, por isso a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, existia o ministério profético. O profeta recebia a direção divina e ele então transmitia a mensagem de acordo com aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Havia também uma maneira do homem se aproximar de Deus através dos sacrifícios cerimoniais. Havia uma outra maneira que a Bíblia chama de Urim e Tumim. E depois o Urim e Tumim se tornou também uma espécie de sorte. O Urim e o Tumim eu já expliquei aqui para os irmãos em outras oportunidades. E aquilo que nós sabemos quando abrimos um dicionário é só este: Urim e Tumim, luz e perfeições. Mas isso não é definição. Aí está dando sentido o que é a palavra. Mas, meus queridos irmãos, Urim e Tumim, especialmente na literatura francesa, traz o sentido de feu clignotant. Feu clignotant quer dizer fogo sinalizante. O fogo sinalizante aqui no Brasil é um farol desse, um semáforo, né? É o farol. Ele tem 3 cores: amarelo, verde e vermelho. O amarelo quer dizer sinal de atenção. É sinal do que alguém espere, porque está ou para ficar verde para você passar, ou para ficar vermelho para você parar. Então o Urim e o Tumim, ele se manifestava desta maneira: entre aquelas pedras, porque numa daquelas pedras no Urim eram as luzes, acendiam as luzes, quer dizer, 3 luzes brilhavam ali. Eram luzes sobrenaturais emanadas de Deus, que brilhava. Existia um determinado horário depois da consulta do sacerdote para que aquela luz brilhasse, e 3 luzes tinham que brilhar ali. Em primeiro lugar, segundo o Dr. Gênios, que foi uma das maiores autoridades em língua semítica, o Urim, quando o sacerdote entrava no lugar escuro, porque a Bíblia diz que no lugar santíssimo não tinha luz e nem precisava, porque lá só ia 2 pessoas, o sacerdote de ano em ano e Deus. E a Bíblia diz que Deus é luz, né? Então quando Deus chegava ali não precisava luz. E o sacerdote, ele ouvia a necessidade do povo, o problema. E na lei não existia mais ou menos um dispositivo pelo qual ele julgasse aquela causa. É como nós, irmão, às vezes surge um problema tão difícil que na Bíblia, talvez dada a nossa limitação de entender, nós não encontramos um dispositivo que nos garanta a fazer aquilo. E às vezes é uma decisão de vida ou morte. Então nós temos que recorrer hoje ao Urim e o Tumim, que foi substituído pelo Espírito Santo. Que a palavra sorte, ela morre ali no 1º capítulo de Atos, porque no capítulo 2 desceu o Espírito Santo, não precisa mais lançar sorte. É só pedir a orientação do Espírito de Deus e Ele lhe dará a orientação precisa. Aleluia! E meus irmãos, o sacerdote, ele levava aquelas 2 pedras em cima do seu peito, em cima do seu coração. E quando ele entrava ali no lugar santo, aquela luz de cor amarela, ela sentia, ela ficava piscando. O amarelo, sinal de atenção. E ali tinha um período de carência, 10 minutos para que ele fizesse a sua oração a Deus, colocasse diante de Deus. Louvado seja Deus, porque primeiro ele tinha passado por um véu muito grosso, que se rasgou no dia da morte de Cristo,
e ali tinham as palavras escritas assim, entre as faces dos querubins: somente até aqui. Quer dizer, só ele podia entrar, mas ele tinha que ler essa expressão, somente até aqui, porque ninguém mais podia ultrapassar esse limite. E quando ele estava orando a Deus, que aquilo era da vontade de Deus, então aquela luz de cor amarela, ela se apagava, e uma luz sobrenatural de cor verde começava a brilhar. Então ali, luzes, mas ali estava a perfeição. Ele sabia agora que aquilo ali era a vontade divina. Ele não tinha nenhuma dúvida na sua vida, porque o sinal verde queria dizer passe. Porém, quando não era a vontade divina, quando a luz de cor amarela se apagava, aí automaticamente brilhava uma luz vermelha. Isto é, estava revelado que aquilo ali não era a vontade de Deus. O sacerdote tinha que procurar outro caminho. Mas, irmãos, existem 3 maneiras de Deus responder. Às vezes ele diz não. Moisés fez uma oração a Deus para entrar na terra prometida e Deus disse não. Não me fale mais neste negócio. Existe uma outra maneira, é a positiva, de Deus dizer sim. Mas nós temos oração na Bíblia que Deus responde dizendo: esperai um pouco. Então, quando aquilo ali não era a vontade, podia ser a vontade de Deus, mas num tempo posterior, nem acendia a luz vermelha e nem a luz verde, mas se apagava e depois brilhava sobrenaturalmente aquela luzinha de cor amarela, dizendo: esperai um pouco. Era uma maneira importante de Deus se manifestar através de Urim e de Tumim. E nós encontramos aqui, como eu já li com os irmãos, que o sacerdote, ele tinha que ser um tipo de beleza. Ele não podia ser um homem cego, irmão, porque fala de uma pessoa que não tem visão. Tem pessoas que só vê as coisas quando topam nelas, né? Eu nem sabia que isso estava aqui. É como eu tenho dito, missões, enviar obreiro, não é caso de emoção, irmão. Isso é coisa para se raciocinar. Não é eu chegar num culto aqui bem evangelista e um pregador meter os pés aqui e às vezes pregar até coisa que não tem na Bíblia e faz aquele movimento e tal. Eu digo que eu gosto também do movimento mesmo, porque não sabe, né? Porque eu tenho dito que enquanto o despertamento não chega, nós vamos fazendo movimento, né? Até que Deus nos socorra e manda um despertamento divino. E quando nós terminamos, irmão, eu vou enviar 5 missionários, eu vou enviar 10 missionários. Não, irmão, missões não devem ser feitas assim, porque no outro dia quando a gente dorme e tal, que aquele fogo passa, a gente nem lembra mais. Tem que ser uma coisa que o homem de Deus se sente, ore a Deus, medite e diga: eu vou fazer isto para Deus. A colher está precisando. Isso não é caso de emoção, mas é caso de razão. Então fala de visão. O homem cego não podia servir na obra de Deus. A nossa visão, ela tem que ser como a de Moisés. Moisés com 120 anos, mas ainda escalava a montanha. Que as provas que Deus deu a Moisés eram sempre difíceis. Quando ele estava com aquela varinha na mão, que Deus disse: solta a vara na terra, ele jogou, era uma cobra. Era tão perigosa que Moisés fugia dela. Aí Deus disse: pega a cobra, Moisés. Aí Moisés foi atrás de pegar na cabeça da cobra, porque a técnica ensina o homem pegar na cabeça da cobra. Deus disse: não, senhor. História de pegar na cabeça da cobra, você tem que pegar na cauda da cobra. Aleluia. Ali, meus irmãos, era o último limite, que Moisés precisava ser um homem de coragem. Tem que pegar na cauda da cobra, né? Que é para dar com a cabeça dela na pedra. Que é para ela morrer mais cedo, viu, irmão João? Aleluia. E Moisés, coitadinho, sempre apresentava as provas difíceis para Deus. Quando ele apresentava uma coisa, aí Deus trazia a solução. Deus disse: mas você tem que circuncidar o seu filho. Pois não, Deus. Moisés esqueceu. Chegou numa estalagem, Deus disse: já fez o serviço que eu mandei? Não, senhor. Rapaz, eu podia lhe matar agora, você e a sua mulher. Diz a Bíblia que Deus tirou completo os filhos da carne. Aí deu a instrução à sua esposa como fazer a circuncisão. Ela fez e disse: mas tu és um esposo sanguinário. Porque ela não conhecia aquele tipo de coisa. Mas, irmãos, quando Moisés atravessou o deserto, já estava bem velhinho, se descuidou um pouquinho, só ficou na fronteira, coitadinho,
Só 1500 anos depois é que Deus o levou à terra com Jesus Cristo, nosso Senhor. Levou ele com Elias lá para abraçar Jesus e começaram a ver alguma coisa. Só 1500 anos depois. Mas Deus disse: Moisés, suba ao monte. Senhor, com 120 anos, sim, mas é para subir, rapaz. E ele subiu, e a Bíblia diz que a visão de Moisés estava tão perfeita que ele viu até o mar último. Irmão, nossa visão tem que vir até os confins da terra. Aleluia! O homem de Deus ele não pode ser cego, porque cego ele não vê os campos que estão brancos para sempre. Ele tem que ser um homem que tem em si um tipo de beleza. Não podia ter beleza do olho. Às vezes não é cego, mas tem a visão enfraquecida. Vê só um lado, mas não vê o outro. Não, negócio de enviar missionário, isso não dá não. A igreja é pobre. Não, irmão, às vezes pobre é a nossa visão. A igreja é rica. Aleluia. E a igreja só está completa quando ela entra na quarta dimensão de Deus. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa Jerusalém é a nossa capital. A nossa Judeia compreende o nosso país. Os samaritanos são as pessoas presas, são as mulheres de vidas irrefletidas, que não têm comunhão conosco, mas a Bíblia diz que a última dimensão do Evangelho não termina aí. Até os confins da terra. Louvado seja Deus. Então não podia ter também beleza no olho. Um outro ponto interessante que os irmãos conhecem melhor do que eu, não podia ser coxo. O obreiro de Deus não pode ser coxo também, irmão. Dia desse um irmão me disse: ô irmão Severino, eu até gosto do Ministério do Belém, mas eu tenho que ir para outro ministério que me ofereceram a feira lá. Eu digo: coitadinho, esse é coxo, os irmãos não dá certo mesmo aqui não. Porque o obreiro que sai de um ministério por causa do dinheiro da feira, precisa se entregar para Jesus de novo. Que é coxo, coitado. E Elias encontrou um grupo de homens coxo. Disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Quer dizer, o homem de Deus, irmão, tem que ter uma posição na vida. Quando eu fui trabalhar para Deus, eu fui lá para um pé de cabeça, o irmão Apolônio conhece. Não tinha nem barba, não tinha nada, por nem acreditava bem em mim assim. Será que esse camarada é obreiro mesmo? Meu pastor até me ameaçou com todo respeito: olha, você tem chamada? Eu digo: tenho, pastor. Quem botou isso na sua cabeça? Foi Deus. Então você vai lá para aquela cidade e não tem nenhum crente lá. Salário você não leva também não. Eu digo: pois não, pastor, mas eu levo duas coisas importantes: a fábrica de fazer crente, que é a Bíblia, está aqui na minha mão, e o material que dá crente tem lá, que é os pecadores. E lá eu fui em nome de Jesus, irmão. Nesse tempo eu gostava de pregar mesmo, né? Quase que nem comia mais, virei mesmo um zigue-zigue assim, era às 24 horas, pregando todo lado, até o padre ficou preocupado. Mas pela misericórdia de Deus, tem uma igreja sede ali hoje, e uma filial. 2 grandes templos, para a glória de Deus. A cidade chama-se São Paulo do Potengi. O Apolônio conhece muito bem. E o pastor da cidade de Mossoró, da maior igreja, terminou já o seu ministério lá, porque ele morreu, foi para a eternidade. Vê que era um trabalho grande, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Tinha dia que dava até vontade de correr, irmão. Quando eu olhava assim, eu vendi sapato, vendi roupa minha para pagar luz e água da igreja do Senhor. Eu digo: Jesus, eu ando com meu pé descalço, mas a tua igreja não pode sofrer uma vergonha. Aleluia! Glória a Deus. Vendi um terno meu novinho. Eu não tinha muito terno não, tinha 2. Mas precisou pagar uma conta da igreja. Eu digo: Jesus, vou vender esse terno. Só que quando eu cheguei em casa, no culto da noite, Deus que vê a nossa vida falou. Disse: meu servo, eu vi o teu amor e a tua consideração pela minha causa. Eu vou te fazer uma promessa hoje. Nunca mais precisarás tu vender uma roupa tua. Aí, irmão, Deus mandou um dilúvio de terno. Deus mandou um dilúvio de terno tão grande, tem dia que eu fico até embaraçado. Saber qual é o que eu vou vestir. E ontem eu estava aqui, saiu um irmãozinho ali que eu não sei quem é, disse: pastor Severino, o que é que o senhor vai fazer no dia 13?
Eu digo, irmão, muita coisa. Não, reserve amanhã que Deus mandou que eu lhe desse um terno. Então eu quero que o senhor vá comigo comprar um terno. Irmãozinho aqui que eu não sei nem quem é. Porque Deus é o supremo, irmão. Por isso o homem de Deus não pode ser coxo. Tem que se andar firme. Tem que pegar no arado e não olhar para trás. Dê o que der, mas saiba que Deus está com você. Aleluia. Não podia ter o nariz chato. Esse defeito, irmão, não é hoje. Se fosse hoje eu nem servia, né? Porque eu não sou muito afilado. Mas o nariz chato, irmão. Tem pessoas que às vezes não é chata só o nariz, é chata todinha, né? Mas o obreiro de Deus não pode ter o nariz chato. O nariz chato na interpretação de alguém, porque é um defeito exposto, é aquele que se mete com tudo e com todos. Tem gente que a briga não é nem dele, ele entra. Faz como Moisés, a briga não era nem com ele. Ele entrou, só sobrou para ele. Porque o Moisés era meio violento. Só em apartar uma briga ele matou um, e se estivesse brigando. Mas depois Deus transformou aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que havia sobre a terra. Glória a Deus. Deus é um Deus de poder, né? A gente vem em maioria para entrar aqui, a gente tem que ficar mais alegre com Deus, porque Ele é um Deus de poder. Aleluia. O quinto ponto aqui, porque o nosso assunto não é esse, é lá no Novo Testamento, era o que tivesse membro demasiadamente comprido. Irmãos, isso era uma anomalia, que a criança podia nascer com um dos membros demasiadamente comprido. Mas no sentido ministerial, os dois membros mais perigosos, quando eles são demasiadamente compridos, é a mão e o olho. A mão e o olho. Tem pessoa que tem um olhão grande que faz medo, né? Às vezes só quer coisa grande. Às vezes o pezinho dele é só 38, mas ele quer um sapatão 40. E fica aquele negócio tão feio que a gente vê mesmo que não dá certo para ele. E o resultado é o sapato sair do pé e ele ficar descalço. Então, o membro demasiadamente comprido, um deles é o olho. Só, rapaz, me deram aquela igrejola, eu nem quero, eu não sou pastor de igrejinha. Eu já vi até a gente dizer assim. Eu fiquei até com raiva, porque a igreja de Deus ninguém deve denegrir. Ela não é a igrejinha, ela é a igreja do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O pastor só me deu aquela congregaçãozinha lá naquele pé de cabeça. Vá para lá, irmão, é dali que Deus vai começar a te abençoar. Ela é pequena, mas eu vou pregar e ela vai crescer. Aleluia. E cresce mesmo. E o outro, irmão, é a mão grande. É perigoso quando o homem de Deus tem a mão grande, né? Graças a Deus que aqui em São Paulo não tem esses camaradas da mão grande, não. É lá para outras fronteiras. Da mão grande, tem gente que tem a mãozona, né? O Judas tinha uma mão grande tremenda. Diz que tudo quando colocava na bolsa ele passava a mãozona, era mão grande. Mas o obreiro de Deus é curado dessa doença. Aleluia. Ele sabe se contentar com o que tem. Não tenho calma, nem minha alegria, nem minha comunhão com Deus por conta de uma carrada de livro, quanto mais de um livro, rapaz. Nada neste mundo deve partir a comunhão do obreiro de Deus. Louvado seja Deus. Então não podia ter a mão grande. O homem que tiver o pé quebrado, irmão, é gente que não tem um andar firme. Tem pessoas que não têm um andar firme. Ele esse ano está num polo, no outro ele está em outro. Ele anda de acordo com a circunstância. É o pé quebrado. Coitadinho, só anda manquejando. Não deve ser assim. Nosso ministério não deve ser escorado em ninguém. Deve ser apoiado, mas não escorado. Não, eu sou ministro porque irmão fulano de tal me consagrou. Eu nem queria isso, mas ele me consagrou. E enquanto ele era obreiro ali, ele me ajudou. Não, irmão. O nosso ministério não deve possuir muleta. Temos que recebê-lo diretamente do Senhor nosso Deus. Porque há momentos que se o obreiro não tiver mesmo a graça de Deus e uma chamada de Deus, o negócio empanca. Porque há momentos, irmãos, que nós lidamos contra forças espirituais que quer destruir a igreja e destruir o ministério. E é neste momento que o homem de Deus precisa da ajuda poderosa de Deus. Ou quebrar da mão. Quebrar da mão tem vários sentidos. Quando nós pregamos para os crentes, é aqueles que não contribuem, né?
Mas esse irmão não contribui e tal. Para nós é aquela pessoa que não constrói nada. Não é? Nunca podemos ter o dom do repolho, como os irmãos sabem, né? Que vai crescendo, mas só encolhendo. Não, temos que crescer mesmo. Temos que ter a nossa mão estendida para Deus também, para contribuir na obra de Deus, para as necessidades, para até construir no sentido material. Começa do nada. Deus só mostrou a Davi o risco, só um risco, que a planta de Deus não é cheia daqueles negócios como os irmãos fazem por aí, não. Aí vem o engenheiro, faz negócio tão difícil que depois nem ele sabe ler. De Deus não, Deus pegou só um lápis divino e diz a Bíblia que ele mostrou o risco a Davi. Passou um risco assim, Davi disse: que é isso, Senhor? Isso é a planta do templo, então já vou começar a juntar o material. Quando Deus manda, irmão, ele pode estar só com o risco no chão, mas comece. Eu tenho uma filosofia, o seguinte, essa filosofia é que para se realizar uma grande obra, 3 coisas são indispensáveis. Vamos começar pelo terceiro tópico, né? Conclusão, continuação. Mas para o irmão concluir, tem que continuar. Mas para continuar, tem que começar. O segredo da coisa é começar. Quando nós começamos, Deus começa também. Louvado seja Deus, e o resultado é glorioso. Não podia ser corcovado. O corcovado, irmão, é aquele que só olha para baixo, nunca olha para cima. Tem gente que não olha para as coisas do céu, só olha para as coisas da terra. Eu fui visitar um companheiro e ali eu tive até pena daquele irmão. Ele tinha comprado um carro de aluguel e chegou a caravana e ele disse: ô irmãos, eu não posso nem atender vocês agora, eu vou deixar essas pessoas em tal lugar. E nós ficamos lá com aquelas bolsas, aquelas roupas tudo sujas, né? Que era uma estrada de areia. E quando ele chegou já tinha 2 passageiros para ele levar para outro lugar. E deu o amém do culto e aquele irmão não chegou. Coitadinho, irmão, era corcovado. Eu disse: colega, Deus não te chamou para isso não, rapaz. Vai cuidar das ovelhas de Deus, e Deus cuidará de ti e da tua família. Aleluia. E outro tópico era belida no olho, já explicamos, era a sarna. Os irmãos sabem o que é, né? A sarna é aquele mal que pega. Às vezes tem gente que gosta de uma conversinha. Eu fui consagrado a diácono à noite, de manhã já um colega estava ali, sarnento, que fazia pena. Irmão Severino, eu não dormi ontem à noite. Eu digo: irmão, que diferença, eu passei a noite dormindo tão alegre, rapaz. Que alegre, eu já sou diácono, né? Agora vai. Já diácono da casa de Deus, eu não era digno nem de ser crente, já sou um diácono. Eu vim lhe dizer que fizeram um serviço errado ontem à noite. Eu digo: meu Deus, que coisa, eu pensei que tinha feito certo, o irmão já acha que foi errado. Era para ter ele consagrado, era evangelista no mínimo. Você não acha que eu estou certo? Eu digo: meu irmão, com todo respeito, mas eu acho que o senhor não está certo não. Por quê? Eu digo: porque eu li na Bíblia que o diácono foi consagrado para cessar as murmurações. E eu fui consagrado ontem, e hoje eu não posso murmurar contra meu pastor, rapaz. Diácono bem novinho, tem nem 24 horas de diácono, e você já quer que eu murmure contra meu pastor, rapaz? Aí ele baixou a cabeça e foi embora. Vai para lá, rapaz, com a tua sarna. Que a murmuração é uma sarna. Mas graças a Deus que quem é salvo não tem essa doença, né? Aleluia! O impinge. A impinge fala da impureza, né? Pessoas não podem ter a mente impura, o ministro de Deus, porque ele vai ser a fonte por onde Deus vai passar para beneficiar alguém. Então ele tem que ser um canal de bênção, para que através da sua pessoa Deus possa curar, transformar, porque Deus passa por nós, irmão. Terça-feira da semana passada eu estava orando aqui e chegou um casal aflito, chorando com a criancinha de 2 anos no braço. Pastor, nos socorra pelo amor de Deus. Eu digo: o que aconteceu? Se agora, na hora de a gente sair para a igreja, a minha filha engoliu um alfinete. E eu sei o perigo que isso vai trazer. Talvez se alojar no esôfago, ou no intestino, ou no coração. E eu peguei um vidrozinho de óleo aqui, que o pastor da igreja sempre gosta de ungir os enfermos. Esse vidrozinho chega a estar assim meio amarelo, mas esse óleo é uma benção, viu? É puro. Eu digo: irmão, dobra o joelho aqui perto. Era um crente simples, né? Dobra o joelho aqui pertinho da igreja, da cadeira do nosso pastor. Porque quando é grande, quando é um irmão graduado que o pastor não está aqui, ele não senta aí. Uma vez chegou um irmão,
um grande chefe, ele era do outro país, e o seu colega, inesperadamente, o pastor Hélio estava viajando, ele mandou ele sentar logo na cadeira do pastor. Eu disse: companheiro, se levante daí, que aí só senta quem o pastor mandar. Ele não está aqui, mas pela misericórdia eu estou, que é para sustentar o ciclo moral. Essa cadeira é do pastor da igreja. Agora, se ele mandar alguém sentar, ele tem autoridade de fazer, mas ele não estando aqui, ninguém senta aqui. Mas como era um crentezinho simples, eu digo: irmão, dobra o joelho com tua esposa aí pertinho da igreja, da cadeira do nosso chefe, que aí não está a unção mesmo. A unção de Deus cai por aqui. Aí peguei o vidro de óleo e chamei o pastor daquele irmão que estava aqui. Não sei se o irmão Evandro está aqui conosco. E quando eu coloquei o óleo assim no meu dedo, que botei na cabeça daquela criança, eu senti quando uma mão divina entrou assim debaixo da minha. Aleluia! E aquilo já é o sinal que Deus me dá. Eu digo: meu irmão, pode se levantar, não leve a menina mais para metro para canto nenhum, porque esse alfinete não vai causar problema nenhum. Quando foi no outro dia, eu estava orando aqui e ele chegou e disse: pastor Severino, eu vim lhe contar o milagre. Foi. Diz: quando a minha menininha foi fazer suas necessidades fisiológicas, o alfinetezinho saiu direitinho, rapaz, não prejudicou nada. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eram esses requisitos na antiga aliança para que alguém fosse perfeito e servisse ao ministério. Agora, Paulo, escrevendo já na nova aliança, ele mostra as características de um obreiro. Não só é para o presbítero, para o bispo, é para os obreiros no sentido geral. Primeiro, ele diz que o ministério é uma obra excelente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz que até servir as mesas na casa de Deus é um importante negócio. É uma coisa gloriosa. E ele começa dizendo: convém, porém, que o bispo seja irrepreensível. Primeiro ele diz: se alguém deseja o episcopado. Epis, os irmãos sabem que é uma palavra grega que foi vertida para o latim. Epis está em cima, né? Significa a palavra que alguém está em cima. E copos vem de escopo. Escopo quer dizer visão geral de uma coisa. Nós não podemos ver algo no sentido geral sem não estar em cima de alguma coisa. E a Bíblia diz que o presbítero, o obreiro de Deus, ele é um atalaia, e ele está em cima de alguma coisa. E ele tem que olhar, supervisionar. Agora as características vêm aqui. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível. Quando Paulo escreveu a Tito, foi a primeira coisa que ele pediu: convém que o obreiro seja irrepreensível. Uma pessoa de uma vida irrepreensível, uma coisa muito gloriosa, né? Tem seus compromissos em dias, sua vida em dias, sua maneira de se portar, de andar, de tratar os irmãos, e uma série de coisas, porque ele tem que ser irrepreensível. A Bíblia só fala de uma pessoa, depois de apóstolo, que diz que era repreensível. Foi o Paulo, que repreendeu a Pedro. Diz que o Pedro andava: tu és repreensível. Mas não é porque Pedro andasse pecando, é porque o Pedro é o seguinte: ele é aquele homem sincero, aquele homem de Deus, que estava no meio dos gentios e parecia ser gentil, né? Quando os irmãos da Judéia chegaram, aí Paulo diz que Pedro foi se dissimulando devagarinho. Tem pessoas que fazem assim. Às vezes, quando não tem um grande por ali, um rico, ele fica ali alegre com os pequenininhos. Quando chega o maior, ele esquece os pequenos e já vai saindo devagarinho para o outro lado. Mas o obreiro de Deus não deve ser assim, não deve ser uma só medida. Louvado seja Deus. Deve ser uma só medida para com todos. Nós não podemos ser pastor só de um grupo, nós temos que ser pastor de todos. Aquelas ovelhinhas bem cansadas, oprimidas, é aquelas que merecem o nosso maior cuidado. Então isso é interessante. Convém que ele seja irrepreensível, marido de uma mulher. Os irmãos sabem porque naqueles dias existia o problema de homem casar várias vezes, e o problema de poligamia entre os gregos era banal naquele tempo. E o apóstolo diz: convém que o bispo não tenha mais do que uma mulher, ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, porque é uma bênção de Deus. Vigilante,
Seja vigilante, irmão. A vigilância é uma coisa gloriosa. Às vezes um cochilozinho na nossa vida traz um problema tremendo. Um pequeno cochilo. O motorista que vai a 100 por hora, irmão, às vezes um pequeno cochilo, um descuido, pode ser fatal na sua vida. A vida ministerial precisa maior cuidado, maior rigor. Nós não podemos ser descuidados, temos que ser vigilante, sóbrio. A sobriedade é uma coisa gloriosa na vida do homem. A palavra sobriedade quer dizer domínio próprio. Pessoas que têm o domínio da sua vida. Ela sabe o que quer e o que não quer. Não é obrigado ninguém a se levar, não. O homem de Deus deve ser como Daniel. Ele deve colocar um propósito no coração para não se contaminar com as iguarias do rei. Ô irmão, eu vou sair daquele ministério porque o pessoal ali conversa tanto e eu não... Não, irmão. Você deve ter a sua personalidade firme. Eles conversam, mas eu não converso. Enquanto eles estão conversando que não convém, eu vou orar a Deus. E a oração, ela transforma tudo. O obreiro deve ter sobriedade, domínio próprio. Isto é importante na vida, porque uma pessoa sem sobriedade é vencida pela tentação. Quando eu pego um dinheirinho, que os irmãos sabem que nós somos pastores, o dinheiro não é tão grande, mas é abençoado, né? E às vezes a minha esposa compra as coisas e o rapaz lá dá aquele mundo de troco, e eu chamo minhas meninas e vou contar o dinheiro com elas. Ô papai, mas você quer dinheiro, né? Elas são pequenininhas, pensam que aquilo ali é muito dinheiro. Eu digo, pois é, minha filha, você quer dinheiro? Ai, filho, isso aqui é dinheiro. A menina brinca, joga para lá. Porque ali, irmão, para tirar a psicose da criança para o lado de dinheiro. Às vezes a pessoa vai trabalhar, cresce, vai trabalhar em um banco ou em uma tesouraria, num lugar que tem facilidade com dinheiro, e ela nunca teve essa intimidade com o dinheiro, e quando vê o dinheiro, às vezes falta sobriedade e pode levar à perdição. São coisas importantes na vida do obreiro, é o estado de sobriedade, se contentar com aquilo que Deus lhe deu. Se não dá para trocar o carrinho esse ano, troca o ano que vem. Se ainda não dá para andar de carro, anda a pé, que é até saúde. Aleluia, eu acho que eu me sinto tão bem assim, irmão. Todo dia eu lá numa caminhada a pés. Eu estou até sem carro agora, mas vou lá reclamar a Deus por isso nada, rapaz. Tenho salvação, tenho saúde para andar aí toda hora. Tem metrô, tem ônibus. Quando Deus me der condições, aí eu compro o carrinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a sobriedade é uma coisa gloriosa na vida do homem. Nunca devemos ser levados pela tentação. Porque às vezes nós compramos um carrinho velhinho, irmão, até uma benção, mas ele só nos dá duas alegrias. É quando nós compramos pelo prazer de possuir e quando vendemos pelo prazer de ficar livre. Porque durante aquele tempo é só uma angústia na vida. Então espera um pouquinho, compra um carrinho mais novo um pouquinho. Honesto. A honestidade não precisa nem explicar para os irmãos. Hospitaleiro. Agora, irmão, a gente precisa ter cuidado quem nós iremos hospedar. Eu já vi uma vez um irmão chorando porque não teve cuidado com quem ele hospedou. Ele leu na Bíblia, seguia a hospitalidade. Aí chegou um elemento lá com a viola, se dizendo cantor, né? E desses elementos ele botou na sua casa. Só, mas chegou um irmão, a Bíblia manda seguir a hospitalidade. E aquele elemento não era um santo, era um demônio. Com uma semana, ele carregou a esposa daquele irmão que era descuidada também, ele carregou. Mas ele levou os braços da tentação para dentro de sua casa. E ele chegou chorando, disse, irmão Severino, Pedro, o irmão sabe o que aconteceu, irmão, mas eu li na Bíblia que era para seguir a hospitalidade, eu fiz isso por causa da Bíblia. Eu disse, onde o irmão leu isso aí? Irmão, não está escrito aqui, irmão, se o senhor não leu ainda. Eu digo, não, talvez como o irmão quer, eu não li ainda. Não, está escrito aqui, irmão, em Hebreus, olha aqui, pastor. Não vos esqueçais da hospitalidade. Eu olhei assim, eu disse mesmo, irmão. Mas o irmão esqueceu de olhar o contexto. Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Eu digo, só que o irmão não olhou aqui o contexto da Bíblia. A Bíblia manda hospedar na sua casa, irmão, mas manda hospedar é anjos, não é demônio não.
hospede anjos na sua casa. Como eu posso fazer? A Bíblia ensina. A sunamita fez uma triagem na vida de Eliseu. Eliseu passava todos os dias com aquele andar firme, né? Bom dia, boa tarde, como vai o senhor, como vai a senhora? E a mulher sempre curiosa, né? E ela um dia chamou o seu esposo e disse: meu esposo, eu tenho observado. Veja que ela estava observando os passos do homem de Deus. Porque o homem, irmão, é diferente dos outros animais. Os outros bichos, aqui tem irmãos que trabalham lá na região de Mato Grosso e gostam até da caçada, sabe disso. O animal, quando nós encontramos o seu rastro, nós não rastejamos para trás não, rastejamos para o lado que ele foi. Não é assim, meus irmãos? Mas o homem é diferente. O homem não se rasteja para frente, se rasteja para trás. É lá de onde ele veio, lá por onde ele passou. Aleluia! E aquela mulher estava examinando os passos do homem de Deus. E ela disse: eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Meu velho, vamos hospedar o homem de Deus. Agora vamos fazer o seguinte: eu sei que ele é um santo homem de Deus, mas para que ele fique tranquilo, nós fiquemos também, não vamos trazer ele mesmo para dentro de nossa casa não. Prudência. Vamos fazer um quartinho ali no muro, colocar uma lamparina. Os móveis de Eliseu é interessante, né? Uma cadeira e uma cama. E quando ele vier à nossa casa, ele come pão aqui e se retira para lá. Prudência, irmão. Saiba quem o irmão hospeda na sua casa. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o obreiro deve ser vigilante e deve hospedar anjos. Agora, se é um anjo, é um homem de Deus, pode abrir os umbrais de sua casa e Deus vai lhe abençoar de uma maneira extraordinária. Meus irmãos, como eu vos falei, não é um estudo. Eu li esse versículo aguardando enquanto o outro companheiro chegava para dar o ensino. Porém, me parece que ele não chegou e eu aproveitei dando essa saudaçãozinha aqui para os irmãos. Outra coisa necessária para a nossa vida: ele seja hospitaleiro, apto para ensinar. É interessante também, irmão, a aptidão para o ensino. Eu olho assim, leio e balanço assim a cabeça, mas lá dentro eu não combino bem, né? Mas isso é um problema meu. Eu digo que está certo, possa ser que o Sol seja uma estrela mesmo de quinta grandeza, porque ele diz que tem 4 outras grandezas, né? Como a estrela Sirius, Canopus, outros nomes latinos, que são de primeiras grandezas, mas só que o Sol brilha mais, né? Não adianta, é como a igreja de Jesus. Alguém diz: o Espiritismo tem 70 milhões no Brasil. É mentira, é matéria paga. Quem me disse um dia desse foi um chefe que foi do Espiritismo e se converteu na Igreja Batista. Ele foi secretário lá do Espiritismo. Pastor Severino, aquilo ali é matéria paga, que é para sensibilizar o povo. Temos 70, 90 milhões. Não é isso tudo não. A outra igreja é a igreja mais poderosa. Bom, pode ser até maior, mas a igreja de Jesus é como o sol, né? Ela é a luz do mundo. Pode ter até outras maiores, mas a igreja do Senhor brilha mais, ilumina mais. Aleluia! Ela é a estrela de primeira grandeza do universo espiritual. Isso é uma coisa muito gloriosa. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. O obreiro não deve ser espancador, irmão. Tem gente que ali faz tanta raiva a gente, que a gente olha para ele assim, dá até vontade de dizer o desaforo, não dá? Mas como obreiro nós nos aguentamos por ali, oramos a Deus e pedimos graças a Deus para entender aquela pessoa. Eu já contei aqui os irmãos, vou contar hoje mais uma vez. Eu era muito bem jovem, era pastor numa igreja em 1970 e tinha uma irmã ali na igreja que aquela mulher não me deixava sossegar um minuto. Todo dia ela murmurava porque eu vestia uma camisinha limpa. Isso aqui é um pastor vaidoso. Os irmãos tudo pobrezinho, todo dia ele veste uma camisa, um colarinhozinho bem durinho. E quando foi uma sexta-feira, eu disse: Jesus, eu vou fazer tudo, Jesus, pelo menos essa irmã
ela vai passar um dia sem murmurar. Aí na sexta-feira era um dia um pouco frio, eu vesti uma camisa de cor e fui para o culto no sábado com a mesma camisa. Ela olhou e disse: olha, não adianta, já está se relaxando. Todo dia era uma camisa, agora já está com a mesma camisa. E eu disse: meu Deus, não tem jeito não, para quem gosta de murmurar, não adianta. Se chegar no céu, ele não encontra um negócio errado por lá, acha que Deus tem que fazer de outro jeito. E eu disse: Jesus, eu tinha uma bicicleta, né? Meu carro era uma bicicleta, também eu tinha muita força nas pernas. E orei a Deus, chamei uns 4 ou 5 presbíteros que cooperaram comigo, irmão. No culto de instrução, segunda-feira, eu vou excluir essa irmã da igreja. Isso é lá crente nada, rapaz. Isso não tem nada com Jesus. Aí peguei a bicicleta, eu digo: mas eu vou fazer primeiro uma oração a Deus, né? Porque para ganhar, irmão, a gente faz tanta oração, prega tanto. E às vezes para excluir não quer nem fazer uma oraçãozinha de despedida. Eu vou pelo menos fazer a oração na despedida para essa irmã. Aí quando cheguei num cantinho de cerca assim, numa fazendinha que tinha assim pertinho, aí dobrei os joelhos, era um tempo de inverno. Eu disse: Senhor Jesus, que eu quando estou orando, não é aquela oração técnica de aqui não, é aquela conversa mesmo direta com Jesus, né? Eu disse: Senhor, eu não suporto mais aquela mulher, não chamei nem de irmã, tá tão enraivado. Eu não suporto mais aquela mulher na igreja, Jesus, aquilo não é crente, não é nada. Aí Deus encheu meu coração de alegria e abriu a minha boca e me disse através de uma palavra profética: Severino, aquela mulher é crente. Aleluia! Olha o que você vai fazer. Eu digo: pois não, Senhor, se ela é crente, eu não vou teimar com Deus, né? Eu não vou entrar num terreno que é de Deus, irmão, porque quem manda é Ele. Eu digo: Senhor, se ela é crente, então não tem problema não, eu suporto mesmo como ela é. Aí voltei alegre, e eu disse: irmão, não vamos mais excluir a irmã Raimunda não, Deus disse que ela era crente, eu descobri, aquilo é para ela não deixar a gente cochilar. E era mesmo, era um espinho mesmo para a gente não cochilar. E depois Jesus batizou aquela irmã com o Espírito Santo, transformou aquela vida, e ela hoje é uma senhora de bem na igreja do Senhor. Por isso, irmão, o bispo não deve ser espancador, tem que ser moderado. Deve ser moderado. Eu vou terminar aqui, porque eu sou um pouco cuidadoso nos horários, né? Mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo deve ter um cuidadozinho, que o Espírito Santo controla o homem. Eu disse a um colega um dia desse, ele é evangelista, e ia correndo, todo afobado, e chegou pertinho de mim, não me deu nem a paz do Senhor. Aliás, ele é um presbítero, não me deu nem a paz do Senhor. Eu disse: o senhor não viu fulano de tal? Porque ele... Aí eu disse: irmão, vem cá. Não tenho tempo. Não, vem cá, rapaz. Espera aí, que agonia é essa, rapaz? A paz do Senhor, meu irmão. E ele riu, ele é uma pessoa boa. Eu digo: não, você tem que no mínimo ser consagrado a evangelista, porque você não dá para presbítero. Por que, irmão senhor? Eu digo: não, porque a Bíblia diz que convém que o bispo seja moderado. Você tem que ser moderado, porque essa agonia toda, você precisa correr menos e confiar mais. Aí a bênção de Deus vem, porque não é o homem que vai correr atrás da bênção de Deus, não, a Bíblia não ensina assim. Ensina que é a bênção que vai correr atrás de você. Deuteronômio 28:2 diz: todas essas bênçãos virão é porque ela vem correndo atrás de você, e te alcançarão. Olha, aleluia! E para terminar, Jesus arremata: estes sinais seguirão. Irmão, fica no teu lugar, e a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Amém.